Bom, vamos começar hoje, então, a oficina aqui do dia 3 de maio, nossa hora júnior. A gente está ainda no período de adaptação lá no laboratório, eu falo isso toda semana, mas acho que hoje eu consegui uma configuração um pouco melhor para me posicionar. Eu só não estou vendo um amigo aqui que está bem atrás da cadeira, mas eu sei que tem gente ali. Então, qualquer coisa você tem que levantar assim a mão bem alta. Então, mas os demais eu estou conseguindo ver bem aqui, legal. A gente vai fazer hoje, né, começar um assunto novo aqui na nossa jornada de iniciação do Clube de Programação. Então, para quem não viu ainda, lá na página, cá, a gente vai começar a estudar aqui, né? A gente vai começar a estudar o assunto de fluxo em grafos, fluxos e emparelhamentos. Então, hoje a gente vai, se Deus quiser, conseguir fazer esses dois problemas aqui, senão a gente faz um e começa o outro, né? Que são o UVA 820 e o UVA 11138. Né? Um sobre fluxos, bem simples, o outro sobre emparelhamentos, bem simples. Hoje a gente vai começar os algoritmos mais simples de fluxos e emparelhamentos. O único pré-requisito, digamos assim, para você conseguir acompanhar essa hora júnior de hoje, é você saber o mínimo aí sobre grafos e buscas em grafos. Né? Basicamente, DFS e BFS, que estão na nossa jornada de iniciação, aqui na hora júnior 18. Então, se você conhece o mínimo aí de DFS e BFS, você já tem condições de acompanhar o conteúdo de hoje, tá? Para participar da oficina hoje, eu encaminhei para o grupo do Telegram o link para preencher a presença. Então, todo mundo entra lá, naquele link, coloca a presença para depois ser contabilizada a presença e a emissão do certificado poder acontecer. Bom, pessoal? Beleza. Lembrando, né, essa hora júnior de hoje vai ser a hora júnior 30 desse curso que nós estamos construindo aí, que é a jornada de iniciação ao clube de programação, que vai durar ainda mais umas 10 horas júniores, mais ou menos, 10 a 20, estamos prevendo aí, e depois vai acabar. E aí a hora júnior vai voltar a ser o que era antes, de ser um momento mais para iniciantes mesmo, né? E a gente vai construindo um catálogo, então, de assuntos dentro da página do curso de programação, tanto com as horas juniores quanto com as oficinas regulares, que também vão abordar outros assuntos que não vão ser cobertos na jornada. Né? A jornada é só para cobrir os assuntos mais iniciais mesmo. Hoje e as 2 próximas semanas vão ser oficinas do tipo B. Onde está? Tipo B, né? Quer dizer, a gente segue com a hora júnior até às 18 horas, mais ou menos, provavelmente mais. Aí fazemos um intervalinho de 20 minutos e voltamos para o laboratório prático, né? Pensando também nas várias inscrições que a gente recebeu aí recentemente no curso de programação, pessoal mais iniciante, que ainda está fazendo, né, as horas juniores iniciais da jornada de iniciação, ainda estão lidando com arrays e coisas mais iniciais e também vão poder contar, então, com um laboratório prático para poder se aperfeiçoar nesses assuntos iniciais até chegar no momento onde a gente está caminhando na jornada. Tá bom? Depois, né, nos dias 24 e 31, a gente faz 2 oficinas regulares com assuntos um pouco mais intermediários, digamos assim. Ok? Beleza, então vamos lá. Antes da gente olhar para esses problemas aqui, né, e ver a descrição deles, vamos começar a falar sobre fluxo em gráficos. Então, talvez não seja novidade aí para algumas das pessoas que estão acompanhando a oficina, mas peraí que está um pouco bamba a mesa aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para cá. Então, nós temos o seguinte problema. Tá? A gente vai ter um grafo dirigido, no contexto de problemas de fluxos, às vezes é chamado de rede. Né? Então, por exemplo, eu podia olhar só para cá, porque eu olhando lá, realmente estou me perdendo. Então, peraí. Ok.
Certo. Precisa de um pouco de coordenação motora. E ainda tem um lagzinho, né? Para desenhar, não está rolando olhar lá. Vou olhar. Então, a gente tem um grafo dirigido, tudo bem? A gente tem capacidades nesse grafo dirigido. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma capacidade de 2, 2, 1, 2, 2. Legal? E o que a gente quer fazer aqui? A gente quer enviar fluxo de uma origem nesse grafo para um destino nesse grafo. O que é um fluxo? O fluxo é uma atribuição de valores às arestas do grafo, de modo que a quantidade de fluxo que saia da nossa origem seja igual à quantidade de fluxo que chega no destino e que para todo outro vértice do gráfico haja a lei da conservação do fluxo. Quer dizer, a quantidade de fluxo que está chegando no vértice tem que ser igual à quantidade de fluxo que está saindo daquele vértice, respeitando sempre as capacidades de fluxo que tem aí nas arestas. Né? Então, a gente quer saber qual que é a maior quantidade de fluxo que dá para enviar da origem para o destino. Aqui no exemplo, acho que fica claro que a gente consegue enviar um máximo de 4, né? A gente pode saturar essas duas arestas aqui. Então, eu consigo colocar 2 de fluxo aqui, 2 de fluxo aqui, 2 de fluxo aqui, 2 de fluxo aqui, 0 de fluxo nessa aresta. Tudo bem? E, então, tem 4 de fluxo saindo da origem, 4 de fluxo chegando no destino, e nos outros vértices intermediários eu tenho 2 de fluxo chegando, 2 de fluxo saindo. Tudo bem? É um problema aí bastante clássico da teoria dos grafos, muito importante, né? A gente tem imensas aplicações, várias aplicações em grafos e redes que se reduzem a esse problema, né? Desde largura de banda de redes até problemas de conectividade de redes, enfim, tudo isso tem a ver com fluxo. E a gente precisa, então, achar um jeito eficiente de resolver esse problema. Tá? Tem vários algoritmos que dá para resolver fluxo. Um dos mais conhecidos é o algoritmo de Ford Focus, um dos primeiros também. É o algoritmo de Ford Focusing, que geralmente a gente trabalha com uma implementação do Edmonds e do Carr para esse algoritmo. E aí a gente costuma chamar aqui no clube de programação, carinhosamente, a implementação do Edmonds-Carr para o algoritmo de Ford Focusing, a gente costuma chamar de FEC. F-F-E-K. É o nosso apelido aqui no clube de programação para esse algoritmo. Tá? Levando aí o nome dos 4 autores. Então, qual que é a ideia? Se você tem uma rede, deixa eu... A mesa está me atrapalhando um pouco, deixa eu... Ué, cadê? Estou aqui, aqui. Então, deixa eu pegar uma rede aqui. Então, inicialmente a gente vai começar com um fluxo de valor 0. O valor do fluxo é justamente a quantidade de fluxo que está sendo enviada da origem para o destino. Tudo bem? Então, de valor 0 quer dizer, eu vou começar botando 0 de fluxo em todas as arestas. Isso cria o que a gente chama de um grafo residual daquele fluxo.
O que é o grafo residual? No grafo residual, para toda aresta do grafo, a gente vai ter a aresta direta e a aresta reversa. Então, se você tem lá, por exemplo, uma aresta de um vértice U e um vértice V, e a capacidade dessa aresta, por exemplo, é 10, o que você vai fazer? Você vai criar uma aresta de U para V com capacidade 10 e uma aresta reversa de V para U com capacidade 0. E à medida que essa aresta de U para V for recebendo o fluxo, o que a gente vai fazer é descontar o valor da capacidade da aresta direta e incrementar o valor da capacidade da aresta reversa. Quando acontece de você ter múltiplas arestas entre um par de vértices, por exemplo, eu tenho duas arestas aí de U para V, uma com capacidade 10, uma com capacidade 20. Isso é equivalente a você ter uma única aresta, né, com capacidade 30, certo? E quer dizer que 30 unidades de fluxo você consegue enviar de U para V, mandando 10 por uma aresta, 20 pela outra. Então, é como se você tivesse uma única aresta de capacidade 30. Quando você tem uma situação, por exemplo, de um grafo com aresta de U para V e também aresta de V para U, imagine que você tem 20 de U para V e 10 de V para U. Como é que você gerencia essa situação? Bom, então eu criaria por 20, né, uma aresta aqui de capacidade 20 de U para V e de 0 de V para U, certo? E eu criaria também uma aresta de 10 de V para U e de 0 de U para V, né? E o que eu falei sobre arestas paralelas, que a gente soma as capacidades? Então, é como se eu tiver... Eu vou ficar no gráfico residual com aresta de capacidade 20 de V para U e 10 de... Desculpa, 20 de U para V e 10 de V para U. Tudo bem? E a gente vai trabalhar com o gráfico residual e a gente vai entender o porquê do papel do gráfico residual. O gráfico original ele serve basicamente para a construção do gráfico residual e a maioria dos problemas aí, aplicações, o gráfico residual é tudo que nos interessa. Tem muitos problemas, inclusive, que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente joga o gráfico original até fora. A gente fica só com o gráfico residual e a gente já consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer no gráfico residual. Às vezes, dependendo do problema, você precisa recuperar a informação de saber quais foram as arestas novas que você criou no gráfico residual e quais eram as originais. Mas, às vezes, dependendo do problema, você nem precisa dessas informações, nem precisa recuperar essas informações depois. Legal? Então, no nosso exemplo, a gente vai ter aqui essas arestas do gráfico residual. Então, para começar com o fluxo zero, olha só. Eu sei que todas as arestas reversas vão ter capacidade zero. Tudo bem? 0, 0, 0, 0 e 0. Legal? E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que tentar aumentar o valor desse fluxo. Até não conseguir mais. Quando a gente não conseguir mais aumentar o valor do fluxo, a gente sabe que o fluxo é massa. Legal? Como que eu vou aumentar o valor do fluxo? Eu vou procurar por um caminho da origem para o destino que só toma arestas de capacidade positiva, de capacidade não nula. Existe um caminho da origem para o destino que só toma arestas de capacidade positiva? Existe, né? Eu posso pegar, por exemplo, esse caminho aqui, eu vou já dar nome para esses vértices, esse aqui vai ser o vértice A, B, C. Então, SACT é um caminho, SBT é outro caminho, né? Eu posso tomar qualquer caminho. Esse é o algoritmo clássico de foda-se, fique à vontade, por favor. Basta você tomar um caminho. Ele não estabelece nenhum critério para qual caminho
para qual caminho você vai tomar. No caso da implementação do LBSCAR, né, que a gente falou, que utilizaria essa implementação aqui, o critério é tomar o caminho com o menor número de arestas, para você ter garantia da complexidade de tempo, né, garantia de polinomialidade. Palavra difícil. Então, a gente vai tomar aí o caminho com o menor número de arestas, que só toma arestas com capacidade não nula. No caso, a gente tem esse caminho, né, SBT, é uma opção, SBT, e aí o que a gente vai fazer? Nesse caminho, a gente vai encontrar o gargalo do caminho. O que é o gargalo do caminho? É a aresta de menor capacidade. Aqui dá para ver que o gargalo tem capacidade 1, né? Então, ao longo do caminho, eu sei que eu consigo aumentar o valor de fluxo de todas as arestas pelo valor do gargalo, porque o gargalo, é a menor capacidade que eu encontro naquele caminho, né? Então, de S para B, eu vou aumentar o valor de fluxo em 1. Então, esse 3 vai virar 2 e esse 0 vai virar 1. De B para T, aqui era 1, vai virar 0, né? Eu saturei essa aresta, e de T para B vai virar 1. Tudo bem? Então, agora essa aresta aqui já não pode mais ser tomada de B para T, porque ela está saturada, certo? Sempre que a gente toma um caminho aí no algoritmo de Ford-Focus, ele sempre vai saturar, né, aquela aresta que é o gargalo. E o valor do fluxo foi aumentado, com certeza. Né? Porque eu escolhi um caminho apenas de capacidades não nulas, e ao longo de todo esse caminho eu estou enviando aquela quantidade de fluxo a mais da origem para o destino. Tá legal? Agora, tem caminho de S a T? Tem, né? Tem, por exemplo, SBCT, SACT, né? Tem esses dois caminhos aí de comprimento 3. Então, posso tomar basicamente qualquer um dos dois. Deixa eu tomar, por exemplo, vou tomar o SACT, vai. Então, aqui, eu já vi que nesse exemplo não vai acontecer o que eu queria que acontecesse, mas tudo bem. O gargalo do caminho aqui é 2, então, aqui vai ficar 0, 2, essa dessa. Não tinha criado a reversa daqui, né? Aqui vai ficar 0, 3, e aqui 0, 3 não. 1, 2, e aqui 2 e 2. Né? Aumentei, tenho mais 2 unidades de fluxo indo de S a A, mais 2 unidades de fluxo indo de A para C, mais 2 unidades de fluxo indo de C para T. Okay? Agora, tem caminho ainda de S a T que não toma arestas nulas? Tem, né? Tem S, B, C, T. O gargalo desse caminho é 2, então eu vou lá e troco para... aqui vai ficar 0 e 3, aqui 0 e 2. O valor do fluxo era 2, era 3, né? E agora está crescendo mais 2 unidades ainda, que vai para 5. E de C para T, 0 e 4. Tudo bem? Agora não tem mais caminho de S a T, e eu já estou enviando 5 unidades de fluxo, né, de S para T. Então, esse fluxo aqui é o fluxo máximo. A gente consegue provar que, trabalhando no grafo residual, quando você não encontra mais caminhos de S a T, é porque o fluxo que já está no grafo é o fluxo máximo. Tudo bem? Tá, mas por que a gente precisa dessas arestas reversas, né? Por que a mesma lógica a gente não poderia aplicar no grafo original? Esse exemplo que eu peguei não foi muito bom, mas deixa eu pegar um outro exemplo aqui, em que vai acontecer
Eu sempre tenho exemplo preparado. Hoje eu esqueci de trazer o exemplo preparado. Vamos embora. Talvez. Certo. Acho que aqui já vai dar. Acho que esse exemplo aqui. Ó, pega essa rede S, E, esses vértices eu vou chamar de A, B, C, D, E. Se a gente não trabalhasse com o grafo residual, trabalhasse só com o grafo original, o que ia acontecer aqui? O primeiro caminho que ia ser encontrado seria SDCT. Né? Poderia ser SDCT. E se fosse esse caminho encontrado, o que ia acontecer? A gente ia saturar todas as arestas ao longo desse caminho. Né? Então, aqui já ia ter um de fluxo, um de fluxo, um de fluxo. Todas as demais arestas com fluxo zero. E o que aconteceu aqui? A gente não tem mais caminho de S a T por arestas não saturadas, né? Porque se a gente seguir aqui S a B, opa, de C para T está saturado. E de S para D já está saturado. A gente acabou, não consegue mais aumentar esse valor de fluxo. Esse valor de fluxo está com 1 de unidade e ele não é máximo. Né? Ele não é máximo por quê? Porque a escolha do caminho que a gente fez foi uma escolha infeliz. Ela tomou essa aresta aqui de C para D, que basicamente bloqueou todos os caminhos de S para T. A gente precisa de um jeito, né, de se arrepender dessa escolha, desse caminho, para conseguir mandar fluxo de S para T e por aqui, né, pelo caminho SABCT, e mandar fluxo de S para T também pelo caminho SBET, né, que é um fluxo máximo de 2 unidades. Então, para a gente conseguir ter esses caminhos que vão aumentando o valor do fluxo, mas enquanto ao mesmo tempo eles vão se arrependendo de escolher as ruins que a gente fez, é que a gente cria essas arestas reversas. Porque a partir do momento... Deixa eu voltar aqui. Eu tenho essas arestas reversas. Deixa eu criar aqui as arestas reversas. Ó. No gráfico residual, todas elas estão aí com capacidade zero. Coordenação motora para lidar com a mesinha aí olhando para lá ainda não está muito boa e a resolução do projetor não é nada legal, é uma resolução muito pequena. Então a gente vai se virando. Eu acho que para a próxima oficina eu vou trazer um outro projetor, uma resolução maior, e tentar trabalhar um pouco melhor, com um pouco mais espaço aqui até. Tem aquele também ali, professor. Oi? Aquele outro projetor. Aquele é bom. Ah, tem um projetor em cima de mim aqui, olha só, não tinha isso. Obrigado, Gustavo. Boa. Então, olha só, né? Quando a gente faz aqui a escolha do fluxo de S para T, bom, inicialmente a gente vai tomar esse caminho porque ele é o mais curto, né? Ele é o mais curto número de arestas. Então, a gente vai chegar aqui, vai virar 0, 1, 0, 1, 0 e 1. Tudo bem? Mas veja, a gente no grafo residual tem caminho ainda de S para T, né? A gente pode pegar, por exemplo, o caminho S, A, B, C, D, E, T.
né? Um caminho que toma arestas que não foram saturadas, né? Essas de capacidade positiva. E quando a gente faz isso, olha o efeito que isso tem no gráfico, né? Então, aqui vai para 1, aqui vai para 0, aqui vai para 0, 1. Bom, que volta, fica 1, que vai para 0, né? Aí, de C para D, quando a gente está tomando aqui a aresta reversa, né, de C para D, porque ela está com capacidade positiva, a gente está se arrependendo da escolha que foi feita anterior, né? A gente está restaurando a capacidade aqui original da aresta DC para continuar o caminho para cá. Aqui vai para 0, 1, 0, 1. E agora o que a gente tem é um de fluxo indo de S para T por S, A, B, C, T, e um de fluxo indo de S para T, né, por S, D, E, T. Então, magicamente, aquele único caminho de fluxo que a gente tinha, a gente desconstruiu e transformou em 2. E uma unidade de fluxo a mais foi enviada, e esse fluxo, sim, é máximo. Ok? Então, esse é o algoritmo de Forward Focusing Edmonds-Karr. Esse é o nosso FEC. Né? Basicamente, a gente vai começar com fluxo 0 no grafo residual. Né? Então, criando as arestas do gráfico residual, não mexe nela, não mexe nas capacidades, e vai tentar toda vez aumentar o valor de fluxo por um caminho com um número mínimo de arestas, que é encontrado por uma BFS. Né? A BFS encontra caminhos com números mínimos de arestas, e é isso. Não tem mais nenhum segredo aí no algoritmo. Tá? O código ele é bem curto, a gente vai fazer agora, e vocês vão ver que é tranquilo. Tá? O problema que a gente tem para aplicar esse algoritmo é esse problema aqui da largura de banda da internet. Então, eu vou... tem um exemplo aqui, inclusive, de uma rede, né, com esses nós, 1, 2, 3 e 4. Aqui tem uma largura de banda dos links da rede, né, 20, 10, 5, 20, 10. Os links aqui são bidirecionais, então é aquela questão que as capacidades das arestas já vêm setadas, tudo bem? Não precisa criar as arestas reversas, porque elas já existem no grafo original, né? Então, se é bidirecional a aresta, e ela tem capacidade de 20, o que vai acontecer? Uma capacidade de 20 na aresta diversa, e também, na aresta direta, e também uma capacidade de 20 na aresta reversa. Ok? E aí aqui, só para a gente entender como é que vem tudo isso no formato da entrada, o primeiro número da entrada é o número... é o número de nós na rede. É o número n, que é o número de nós na rede, que vai até 100. Okay? Então, aqui, que no nosso exemplo são 4, né? 4 nós na rede. Aí, a segunda linha da entrada vem com 3 números, que são a origem S, o destino T e o número de conexões, o número de links na rede, o número de arestas no gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, minha origem é o vértice 1, meu destino é o vértice 4. Esse aqui é um exemplo, inclusive, da figura. Origem, vértice 1, destino, vértice 4, né? E o número de conexões é 5. Né? Então, aqui o número de conexões é 5. E aí vem a descrição das 5 conexões. Cada conexão é descrita por o par de nós que aquela conexão conecta. Então, por exemplo, aqui está conectando os vértices 1 e 4, e a capacidade daquela conexão. Desculpa, não. Aqui, né? Então, aqui, por exemplo, está conectando os vértices 1 e 2, e a capacidade daquela conexão é 20. 1 e 3, capacidade 10, e assim por diante. Ok? 0
finaliza a entrada. Então, aqui foi um caso de teste. Poderia haver mais casos de teste, mas no caso não há, porque quando vem n igual a 0, eu sei que acabou a entrada. Tudo bem? Beleza, né? O que é interessante falar aqui, né? O n, nesse exemplo, é pequeno, é igual a 100. A gente sempre tem que tomar cuidado com esses problemas que envolvem fluxo por causa dos tamanhos dos grafos. Tá? Então, tudo tem a ver com quanto custa esse algoritmo FEC. Né? Se a gente for parar para pensar, e talvez até olhar aí alguma coisa na literatura, você vai dizer, pega um livro lá de gráficos, por exemplo, ou até os Halim, vai dizer a complexidade do algoritmo do Ford Focus com a implementação da LMSCAR é O de nm ao quadrado. Né? N é número de vértices, M é número de arestas. Isso aqui parece ser coisa pra caramba, né? Imagine, você pega um grafo aí, 1000 vértices e até 1 milhão de arestas, nossa, vai ficar 10 na 12 vezes 10 ao cubo, né? Isso aqui vai ficar 10 na 15. Então tem que tomar muito cuidado com essas análises que a gente faz quando se trata do algoritmo de fluxo. Primeiro tem que entender de onde vem esse O de nm ao quadrado. Né? Ao invés de você pegar a complexidade que vem lá de tabelinha, você tem que entender o porquê dessa complexidade. No caso do algoritmo de fluxo, tudo diz respeito a quantas vezes eu vou ter que rodar essa BFS para encontrar um caminho que aumenta o fluxo. Você sabe que a complexidade de cada BFS é O de n. Estou presumindo aí o gráfico conexo. Se o gráfico for desconexo, você vai ver isso logo de cara, que o gráfico é desconexo, então não tem conversa. Então, presumindo o gráfico conexo, é O de n a complexidade de cada BFS. Então, a complexidade do algoritmo vai ser o número de vezes que você roda BFS, né, vezes a complexidade da BFS. Claro que, no pior caso, quando a gente está trabalhando com um gráfico que pode ser qualquer coisa e as capacidades podem ser qualquer coisa, a gente prova que você pode precisar até O de n vezes m rodadas de BFS. O de n vezes n vezes O de n. Bom, isso aqui vai dar, de fato, o nosso nm ao quadrado, mas nem sempre é o caso. Se você tem uma situação, por exemplo, em que o teu grafo tem capacidades constantes, né? Por exemplo, imagina um grafo que não tem capacidade, ou seja, que as capacidades são todas 1, certo? Você sabe que do vértice de origem, a cada iteração, cada vez que você roda uma BFS, no pior caso, você vai aumentar o valor do fluxo em uma unidade. Tudo bem? Então, o valor fluxo do máximo do gráfico que você vai encontrar, ele com certeza vai estar limitado aí superiormente pelo grau do vértice S, certo? E o grau do vértice S não é mais do que o número de vértices do gráfico. Então, aqui, numa situação dessa, você não vai rodar o NM BFS. Você vai rodar N BFS. Aí a complexidade total do algoritmo não vai ficar mais O de NM ao quadrado. Vai ficar só O de NM. Então, você precisa entender bem qual é o cenário com o qual você está trabalhando para fazer a conta certa da complexidade. E não descartar a possibilidade de usar FEC só porque parece que as contas não fecham para O de nm ao quadrado, porque pode ser que elas fechem. Né? Ou então, veja, se você sabe qual que é o valor do grau de S, né, o valor D, que você sabe que é até muito menor do que N, o grafo é D regular, por exemplo. Então, você vai rodar, a complexidade total do algoritmo vai ser O de D vezes M, né? Que pode ser até melhor do que O de N vezes M, dependendo das garantias que você tem aí sobre a entrada. Tudo bem? No nosso exemplo, não tem garantia nenhuma. Né? As capacidades aqui podem ser qualquer coisa, as conexões podem ser de quaisquer pares de vértices. Então, aqui a gente vai rodar mesmo O de nm ao quadrado. O nosso n é 100.
Então, o nosso m ao quadrado poderia... o número de arestas aqui não tem nenhuma garantia sobre o número de arestas. O número de arestas podia ser 10 na quarta, né? Então, 10 ao quadrado, vezes 10 na quarta ao quadrado, vezes 10 na oitava, isso aqui ia dar 10 na 10. Você pensa, pô, não vai passar. 10 na 10 é muita coisa para pagar, né, em um segundo. Mas aí tem que ver aqui essa linha, para descrição do problema, que fala que cada largura de banda é não maior do que 1000, sabe que cada largura de banda é não maior do que 1000, e que cada vértice vai estar conectado a no máximo 100 outros vértices. Então, o valor máximo de fluxo não vai ser superior a 10 na quinta, né? Então, não é 10 na oitava vezes 10 ao quadrado, é 10 na quinta vezes 10 ao quadrado, que dá 10 na sétima, 10 na sétima passa em um segundo. Então, de novo, né, você tem que fazer essa análise um pouco mais fina quando lida com a complexidade do FEC, porque nem sempre O de n ao quadrado é o caso, né? Às vezes, você tem alguma coisa na descrição do problema que te dá mais informação e que te permite fazer uma análise um pouco mais refinada e saber que a escolha do algoritmo que você fez foi apropriada. Tudo bem? Alguma dúvida até o momento? Tudo certo? Beleza, vamos para o código, então. A gente vai fazer o código do FEC bastante usando o código de BFS que a gente fez na hora de no 18, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Ver se eu consigo olhar só agora para o Note. Acho que sim, acho que é possível. Só para o Google Meet. Certo. Estou abrindo aqui, né? Mais esse padrãozinho. Eu já vou definir algumas coisas globais aí. Primeira coisa, o número de vértices, que é a primeira coisa que a gente lê, inclusive. Tem coisas erradas aqui. Meu ambiente, depois eu vejo o que está acontecendo. É a primeira coisa que a gente vai ler, inclusive na entrada, número de vértices. Ups. Só que podem ser vários casos de teste na mesma entrada, né? Então, eu vou colocar esse scanf dentro de um while e usar o operador vírgula para testar o valor do n que foi lido. Esse while só vai parar quando o n for 0, e aí eu sei que acabou a entrada, né? Acabaram-se os casos de teste. Tudo bem? Além do inteiro n, para cada caso de teste que eu vou capturar da entrada com aquele scanf, eu vou, na sequência, ler 3 coisas, 3 valores inteiros, que são a origem, onde eu quero enviar fluxo, o destino, para onde o fluxo tem que ir, e o número de arestas. Bem? Eu estou chamando aqui de N. Na descrição do problema, ele falou C. Né? Eu não vou usar C, eu vou usar M. Né? M é número de arestas, uma coisa mais forte, assim, mais consolidada. Né? Então, S, T e M. Na sequência, eu vou ler as arestas. Eu vou ler M arestas. O número de arestas só me interessa mesmo para eu saber quantas linhas vão vir na entrada, né? Descrevendo as arestas. Acho que as minhas setas aqui parecem não estar funcionando. Nossa, não está funcionando. Às vezes funciona, às vezes não. Então, cada aresta é dada por
os dois vértices que aquela aresta conecta, mais a capacidade, né? A capacidade eu vou chamar de C. Então, eu vou chegar aqui, U, V e C. C é a capacidade da aresta UV que foi lida. Uma coisa importante também, que eu não mencionei, mas na descrição do problema, os vértices são identificados de 1 a N. Né? Tudo bem, você poderia implementar com os vértices de 1 a N, não tem nenhum problema, mas geralmente quando a gente está pensando em construir um caderninho de códigos que a gente vai usar, por exemplo, numa competição de programação, é legal os códigos meio que terem um padrão, né? Para você evitar de ter que lidar com bugs quando você copia o código do caderninho, mas, sei lá, um problema lida com os vértices de 1 a N, outro problema lida com os vértices de 0 a N-1, e aí está pedindo para começarem a aparecer bugs nos seus códigos, né? Então, ter um padrão do código que você vai colocar no seu caderninho é interessante, é bom. Então, por padrão, eu prefiro trabalhar com indexação em 0. A partir, no caso, os vértices serem de 0 a N, não, 0 a N-1, não de 1 a N. Então, tudo que for representação de vértice na entrada, que está indexada em 1, eu vou trazer para indexação em 0. Aqui no exemplo, né, eu tenho os vértices S e T, que vieram lá da entrada, considerando indexação em 1. Então, na hora que eu leio o S e o T, eu preciso decrementar. Li lá os vértices 3 e 5. Não, não são os vértices 3 e 5. Para mim, são os vértices 2 e 4. Tá bem? Porque eu estou usando os vértices de 0 a N-1. Aqui, cada aresta que eu ler, li uma aresta UV com capacidade de C. Não, para mim não é U e V de acordo com o que foi lido. É U-1 e V-1. Ok? Bom, preciso, né, criar a aresta de U para V, que é a aresta direta, que eu acabei de capturar da entrada, criar a aresta reversa e ainda por cima colocar a capacidade nas duas. Né? Como o grafo aqui, as arestas são bidirecionais, a capacidade de C vai para as duas arestas. No nosso caso, o grafo não é tão grande, né? São só 100 vértices. Então, eu vou implementar o grafo, definir um max aqui como 100, não viu. Eu vou criar o grafo como uma lista de adjacências, mas que eu vou implementar com alocação estática mesmo. Okay? Então, eu vou deixar a lista de adjacências para gerenciar as adjacências do grafo. Né? Cada vértice eu vou saber poder acessar direto quem são os seus vizinhos. Okay? Isso é uma lista de adjacências. E as capacidades eu vou colocar numa matriz de adjacências. Vou trabalhar com as duas coisas, com a lista de adjacências e com a matriz. Porque não só com lista ou só com matriz. Né? Só a matriz de adjacências é um pouco ruim, porque você ferra com a complexidade O de M da tua BFS. A complexidade vira O de N ao quadrado da BFS quando você trabalha com a matriz de adjacências. Por quê? Porque para cada vértice que você quer saber quem são os vizinhos dele, você precisa percorrer todos os vértices do grafo e ver com quais vértices tem aresta o vértice que você está considerando. Tudo bem? Então, você estraga essa capacidade, né, que a lista de adjacências tem, de te dar diretamente, dado um vértice, quais são os vizinhos dele. A gente precisa disso toda vez que quer fazer busca em grafos de um modo eficiente. Por outro lado, para colocar as capacidades junto com os vértices na lista de adjacências, teria que fazer aquele esquema que a gente já fez em outras oficinas passadas, de criar um vector, um par de elementos em que você coloca no primeiro membro do par quem é o vértice e no segundo membro do par qual é a capacidade. Dá para fazer assim? Dá, claro. A gente precisa fazer assim muitas vezes, né? Mas no nosso caso, em que o grafo é pequeno, a gente vai trabalhar com uma coisa um pouco mais simples, que já é suficiente. Eu acho que é importante também a gente ter uma certa diversidade de jeitos de trabalhar com as coisas, né, e perceber quando a gente pode fazer as coisas de um jeito um pouco mais simples, que vai dar talvez um pouco menos de trabalho e um pouco menos de tempo de codificar. Então, eu vou mostrar aqui como fazer utilizando uma lista e uma matriz. E é interessante também, como esses algoritmos de fluxo, geralmente quem tem complexidade mais elevada do que uma mera busca, do que um mero Dijkstra, né, é bem comum que esses problemas de fluxo não tenham grafos tão grandes assim. Porque para você
pedindo num problema de fluxo gráfico muito grande, você vai ter que ou colocar mais restrições no problema, o que às vezes os problem setters não gostam muito, ou às vezes ter que exigir do competidor algoritmos mais avançados mesmo de fluxo. Daí não seria o FEC que você utilizaria, seria, por exemplo, o DENIC ou outros algoritmos de fluxo um pouco mais eficientes. Então, se os grafos, assim, para problemas que envolvem fluxo, vão costumar ser menores, geralmente, né, ou muitas vezes, essa solução que eu vou apresentar aqui para vocês, que utiliza lista de adjacências e matriz de adjacências, geralmente vai ser suficiente, ou muitas vezes vai ser suficiente. Tá? Então, é interessante também ter esse tipo de código no caderninho, mas eu também colocaria no caderninho um outro código em que envolveria, por exemplo, o vector de pair. Acho que é importante você ter as duas implementações lá e saber quando usa uma, quando usa outra. Tá? Travou aqui? Não, não travou. É só mesmo algum bug no meu teclado, não sei o que. Mas está tudo bem. Vamos lá. Como são múltiplos casos de teste, né, eu tenho que resetar essas estruturas para cada caso de teste. Resetar uma lista de adjacências é fácil, né? Ainda mais como eu estou trabalhando com alocação estática, então quem controla as adjacências de cada vértice é um vetor que eu vou chamar aqui de D, que é o vetor dos graus dos vértices. Então, inicialmente, esse vetor tem que vir todo zerado, e eu vou zerar o vetor com main set. Né? Isso é suficiente para zerar a lista de adjacências. Inicialmente, nenhum vértice tem vizinho, ok? E eu vou zerar também a matriz de adjacências. Por que zerar a matriz de adjacências? Né? Tipicamente, a gente não precisaria zerar. Pô, se eu li aqui que tem aresta de U para V, seria, basicamente, eu ir lá e colocar AG, posição U, posição V, recebe AG, posição V, posição U, recebe C. Por que isso aqui não é suficiente? E aí é um pouco de sacanagem o problema. Porque o problema não dá nenhuma garantia de que não vai haver arestas múltiplas na entrada. E, na verdade, pode haver arestas múltiplas na entrada. E você descobre como isso? Tentando fazer sem considerar essas múltiplas e tomando o wrong answer. E aí você sabe, legal, olha só, o problema não está falando que é garantido que entre cada par de nós na rede tem no máximo um link. O problema não fala isso, também não fala que pode acontecer, e aí você descobre, tentando, que você precisa considerar isso no seu programa. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com as capacidades das arestas todas zeradas, e cada aresta que a gente descobre, a gente incrementa a capacidade daquela aresta. A gente adiciona o valor da capacidade que o problem setter aqui foi um pouquinho sacana. Okay? Hoje em dia eu não vejo mais esse tipo de maldade no coração dos problem setters. Né? Eles têm investido em outras estratégias de maldade, mas essas picuinhas, assim, pegadinhas, já não são mais tão frequentes na competição. Não tenho visto mais, pelo menos na competição. Antigamente era bem comum, assim, o pessoal pegava, e daí desvia um pouco do propósito do problema, né? Aí o propósito do problema é pegar a atenção do cara em pegadinhas e não mais no conteúdo que queria ser trabalhado ali. Acho que fica uma coisa meio fora de propósito. Então, aqui o que eu vou fazer, na verdade, uma vez que eu li o I e o V, eu vou verificar... vou fazer o seguinte. Aqui, AG, UV, mais recebe C, AG, VU, mais recebe C. Uma outra coisa que eu vou fazer, claro, né, que eu não fiz, é adicionar o V à lista de adjacências do U, seria fazer LGU, DU, mais, recebe V, e adicionar o U à lista de adjacências do V. Então, LGV, DV, recebe U. O problema, como eu falei, né, se tiver essas múltiplas, eu vou estar adicionando o V na lista do U mais de uma vez e o U na lista do V mais de uma vez. Eu não posso fazer isso. Então, eu só preciso executar, eu só devo executar essa linha aqui quando é a primeira vez que eu estou considerando uma aresta entre o IV. Né? E eu posso verificar que é a primeira vez se AG, UV for zero. Se a capacidade até aquele momento for zero, quer dizer que é a primeira vez que eu estou criando aresta entre o IV. Okay? Beleza.
Aí eu posso chamar o FEC de SAT, né, que eu li aqui, e aquilo que o FEC retornar, eu posso printar. Então, eu vou imprimir um valor inteiro, que é o FEC de SAT, só que a entrada lá do problema tinha mais coisas do que apenas o valor do fluxo. Vamos pegar lá na entrada. A entrada era... Olha só, tem que imprimir o número do caso de teste, a rede 1, rede 2, rede 3, então vou ter que ter um contador para contar os casos de teste. E aí, the bandwidth is, e a resposta. E ponto. Então, tá bom. Então, eu vou dar um Ctrl C nesse negócio. Se esquecer aquele ponto, eu vou tomar uma essa, né? E eu vou chegar aqui e colocar isso no printf. Então, network. Que o número do caso de teste, 1/n, ops. Tem que olhar para cá. Muito. Muito. Eu desposicionei minha mão no teclado e começo a digitar coisa estranha. Que eu não uso QWERTY. Beleza? Se eu não me engano, tem mais um problema, mais uma pegadinha chata da descrição, que é print, ali ó, print a blank line after each test case. Então, eu preciso, depois de cada caso de teste, imprimir uma linha branca. E no exemplo não mostra essa linha branca, porque é um caso de teste só. Então, mais uma pegadinha chata aí. Vou chegar aqui e colocar mais um /n. Tem que ter uma linha branca sobrando depois de você imprimir a saída de cada caso de teste. E aqui vai ter o contador, né? De case n, case number. É um contador que começa com 1, e toda vez que eu uso o contador, eu incremento. Né? Podia colocar o incremento dentro do printf, mas, assim, não incrementem coisas dentro do printf. Aqui não irá problema, mas pode dar problema, por causa da ordem que o printf processa os argumentos, né, que ele processa de fora para dentro. Então, você pode ter comportamentos bem esquisitos colocando incrementos dentro do printf. Então, por padrão, incremente as coisas ou antes do printf, quando você quer incrementar antes, ou depois. Tá? É seguro, por segurança. Sabia disso, Gustavo? Olhou com uma cara? Não sabia. Eu já tive problemas com fazer incrementos dentro do printf. Printf é para imprimir só. Não altere variáveis dentro do printf, que não presta. Ok, acho que a função main é isso. E eu já vi que hoje vai ser só fluxo, né? Não vou falar de emparelhamento, porque já são 20/6. Tá tudo bem. Não dá para essas coisas estão correndo também, tá? Vou criar aqui a função FEC de uma origem S para um destino T. Vai retornar o valor do fluxo máximo. Aqui eu estou trabalhando só com inteiros, tá? Mas tem que tomar cuidado. Às vezes não é inteiro que você precisa. Às vezes de long, por exemplo. Tá? Aqui no problema fala, bom, são no máximo 100 vezes 10 na... não lembro agora. 100 vezes 10 ao cubo, né? Então 10 na quinta. O fluxo máximo não vai caber 10 na quinta. Então vai caber no int. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes nem sempre é assim. Ok. Então eu vou começar lá com o valor de fluxo do 0, né? E eu vou ter uma função que eu vou chamar de BFS, que vai procurar por um caminho de SAT no gráfico residual, mas um caminho utilizando apenas arestas não nulas. E a própria função BFS, ela vai ter ali a estrutura que vai guardar, vou chamar essa estrutura aqui de P, vai guardar o pai de cada vértice na busca. Né? Então, eu faço uma busca no grafo, eu tenho a árvore da busca, né? Todos os vértices que foram buscados têm um pai, à exceção da raiz, e sabendo quem é o pai de quem, eu consigo pegar o vértice P, que é o vértice destino. Se a BFS encontrou um caminho de SAT, eu consigo ir nessa cadeia de pais, né, olhando para o pai do pai, e assim por diante, e recuperar o caminho de S para T, só olhando a cadeia de
pais, tudo bem? Então, primeiro eu tenho que saber, né, se a BFS encontrou um caminho de SAT. Tem vários jeitos de implementar. FEC, eu gosto de implementar assim. Eu faço a BFS retornar o próprio valor do gargalo, caso ela tenha encontrado o caminho. Por quê? Esse gargalo nunca é zero. E se fosse zero o gargalo, quer dizer que não houve caminho. Ela só considera arestas que não são zero. Então, o gargalo é sempre positivo. Se ela retornar o gargalo igual a zero, quer dizer que não encontrou caminho. Então, eu vou pegar aqui uma variável chamada bottleneck, né, de gargalo, e vou pegar e atribuir já para ela o valor do gargalo da BFS. Se for zero, quer dizer que a BFS não encontrou caminho. Se for diferente de zero, quer dizer que ela encontrou um caminho e o gargalo desse caminho é este dado valor aqui. Okay? Agora, o que eu preciso fazer é percorrer todo o caminho, aumentando em cada aresta do caminho o valor do fluxo pelo valor do gargalo. Quer dizer, na aresta direta do caminho, e aí eu já não sei mais se é aresta direta ou reversa do grafo original, né? Mas a aresta direta do caminho, eu tenho que reduzir o valor do gargalo, porque quer dizer que eu estou botando mais fluxo naquela aresta, tudo bem? E na aresta reversa, eu tenho que aumentar esse valor do gargalo, ok? Então, eu vou percorrer o caminho, quer dizer, eu tenho uma variável U, que começa no vértice P, que é o vértice de destino. Enquanto eu não chego na origem, U recebe pai de U. Estou pulando aí, pulando para o pai do pai e assim por diante. Para cada iteração aí desse for, o que eu vou fazer? Qual que é a aresta direta do caminho? É a aresta do pai do U. Essa aresta eu tenho que tirar o valor do gargalo. E qual que é a aresta reversa do caminho? É a aresta do U para o pai do U. Essa aresta tem que subir o valor do gargalo. Feito isso, eu sei que o fluxo está sendo incrementado de acordo com o valor do gargalo. Quando eu não conseguir mais aumentar o valor do fluxo, eu sei que eu estou num fluxo máximo, que é o que é retornado. Ok? Beleza? Aí o código de FEC de 4 linhas. Bem simplesinho, bem limpinho. Claro, né? Também porque a gente está em situações mais controladas que dá para fazer um código mais limpinho assim. Às vezes não é tão simples. Se for, às vezes tem que acessar o segundo membro do império, não sei o quê, daí fica o código um pouco mais poluidinho. Mas aqui deu boa, né? Tem um código bonitinho. Vou fazer uma BFS rapidinho e aí já encerra. Esse código eu encerro também a hora de junho, a gente vai para o intervalinho, né? E também para o laboratório prático, onde até o pessoal que está chegando agora no clube, né? Está começando ainda fazendo os problemas mais iniciais, vai poder fazer os problemas que quiser, do seu nível, de acordo com os treinos da jornada de iniciação. E a gente pode discutir os problemas aqui na lousa, na projeção, e vocês vão, cada um, né? No momento que está na sua jornada, mas a gente pode discutir juntos e crescer juntos. Essa é sempre a ideia aí do curso de programação, legal? Então, vamos fazer aqui a BFS bem rapidinho, até porque a gente já fez BFS algumas vezes aí na oficina. Tá? O que está acontecendo aqui? Beleza. Então, a BFS é aquela coisa, né? Eu vou começar setando as distâncias de todos os vértices para infinito. Deixa eu criar uma distância global. E infinito, um número bem grandão, aqui no nosso exemplo, né? 10 na oitava, aguento. 10 na oitava é infinito bom. Exceto o vértice inicial, que vai ter distância zero, e vai ser enfileirado. A gente precisa de uma fila aí para a BFS. Eu vou fazer a fila aqui, para esse exemplo, até com um array mesmo. Um array estático. Não vou nem usar aqui o do C++. Um array com 2 ponteirinhos, início e fim. E é suficiente. Tá? Então, vou colocar
O início e o fim da fila recebe 0. Os dois ponteirinhos marcam na posição 0 do vetor. E essa posição 0 recebe a origem do gráfico. Eu enfileiro logo de cara o vértice S. Ele está com distância 0 e é o único vértice na fila. Tá vendo? Aí eu vou rodar a BFS enquanto a fila não está vazia. Como é que eu sei que a fila não está vazia? Se o ponteirinho de início está antes ou está no mesmo lugar que o ponteirinho de fim. Na hora que o ponteirinho de início passar o ponteirinho de fim, quer dizer que a fila está vazia. A fila está vazia, não pila. Certo? A cada iteração da BFS, eu desenfilero o cara que está na vez de sair da fila, né, está no início da fila. Então, ele está na posição que begin. Eu vou incrementar o início da fila, para a fila andar. Né, e o cara que está no início da fila é o vértice U. Tudo bem? Se esse vértice já é o vértice T que eu estou procurando, né, o nosso destino, eu já posso parar a BFS. Okay? Já está com a distância dele certa. Se não, a gente vai considerar todos os vizinhos do vértice U que acabou de sair da fila. Quem são esses vizinhos? O 10º vizinho do vértice U é o cara na posição I da lista de adjacências do U. Tem que verificar se essa aresta de U para V é uma aresta válida, no sentido de ter capacidade positiva. A gente não está procurando só um caminho de S para T. Né? Isso é a pegadinha do FEC. Né? Porque não é só um código de BFS simples. Você precisa considerar um BFS que só toma arestas não nulas. Então, só aquele código de BFS simples que você já tinha feito nas opções anteriores pode não servir aqui. A gente precisa validar essa aresta de U para V. Né? Então, tem que verificar se essa aresta tem capacidade positiva e também verificar, claro, né, se o vértice U já não foi visitado antes, né, se ele está com a distância ainda infinita. Se é o caso, então a distância do vértice V não é infinita, ela é a distância do vértice U mais 1. O pai do V vai ser o U, e eu vou colocar o V no fim da fila. Então, incrementa o ponteirinho de fim da fila e manda o vértice V para lá. Ok? Beleza? Está fechando esse if, essa chave está fechando esse for, e essa outra chave aqui está fechando esse while. Terminou de rodar a busca, a fila ficou vazia. Né? Pode ser que eu tenha, a fila não tenha ficado vazia, mas eu encontrei o destino, então vai na mesma. Tudo bem? O que eu preciso é verificar, então, como é que está a distância do destino. Se a distância do destino continua infinita, quer dizer que eu não encontrei caminho da origem do destino. E aí eu tenho que retornar 0. Não houve caminho encontrado aí da distância, da origem do destino. Se não, o que eu vou fazer? Eu preciso, ao longo desse caminho que foi encontrado, ver qual que é o gargalo. Tudo bem? Que é o que eu preciso retornar. Então, eu vou ter uma variável aqui que vai ser o valor do gargalo, que começa com infinito. Eu vou, ao longo do caminho, encontrado aí, mesmo forzinho de baixo ali, né? Começo no vértice T e vou voltando para trás pela cadeia de pais. O gargalo recebe o mínimo entre o próprio valor do gargalo e o custo da aresta do pai do U para o U. Né? Aresta do pai do U para o U. Forma o valor do gargalo. Beleza? Código de BFS, né, as duas diferenças aqui é essa verificação que ser feita, e a segunda diferença é depois que acabou a BFS,
eu só encontrei o valor do gargalo para retornar. Às vezes, dependendo da implementação que você pega de fé, esse for não está aqui na BFS. Ele está aqui na função do FEC. Vai depender, assim, do gosto do freguês. Aqui eu gosto de fazer já a BFS retornar o valor do gargalo. Mas onde exatamente você vai fazer essa tarefa, não importa. Né? Ela tem que ser feita em algum lugar. Alguma pergunta sobre o código? Não? Então eu vou compilar, testar. Nossa, eu nunca tinha visto esse projetor aqui, Gustavo. E ele é melhor, bem melhor, né? A resolução deve ser grande. Aquele dia que eu ajudei lá o pessoal, eu disse... Os dois aqui, né? Pois é. E eu tava aqui, mas sabe aquela coisa de não se ligar? Eu tava ali, né? Não me liguei que você estava usando esse projetor. E ele parece bem melhor do que aquele projetor velho, né? Sim. A resolução deve ser grande. Esse modelo também vem com uma caneta para você usar na fazer uma lousa assim, né? Interativa e tal, assim. Acho que ele pedia também. Em Chapecó eu já usei esses projetores com uma caneta, né? Que você escreve, legal também. Beleza. Mas bem útil para o laboratório prático, né? Caneta, para você poder fazer as coisas aqui, né? Interessante. Esse é o UPA, nossa, 820. Vou ver quantos mil erros. If cost does not go. Ah, meu Deus, claro. Eu botei chave ali. Tá aqui, né? Olha o perigo. Aqui eu botei o if, mas são duas linhas de código, né, tecnicamente. Obrigado, G++. Mas... Você ia dar um banho. Sim. Beleza. Só está reclamando dos scanf. Vamos montar uma entrada. Pegar lá os valores do próprio F. Imprimiu 2 vezes o valor, parece. Deixa eu ver o que eu fiz de errado lá. Eu botei o 25. Eu copiei e colei, né? Aí não alterei. Tem que tirar o 25. Bom, bateu para o único caso de que eu tinha no exemplo. Né? Vamos ver. Vamos acreditar que está funcionando. Vamos se meter. Ops. Estava clicando aqui. Até mais, Luiz. Usar o mouse lá, olhando aqui, não rola. Não dá. Digitar, tudo bem. Digitar é de boa. Mas... Já estava surpreso que ele estava conseguindo desenhar reto. Reto? Estava reto ali nos desenhos. Passou. Beleza, pessoal? Professor, posso ver a BFS? A BFS, claro. Vamos lá ver a BFS antes de encerrar isso. Não. Temos tempo. Diga, Gustavo. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aí.
O dict ali, no caso, está funcionando, ele está salvando a distância, né? Mas ele não precisa, só uma flag para dizer se foi visitado ou não, né? Poderia fazer com uma flag aqui. É que por padrão BFS, os códigos padrão vêm com distância porque é uma informação que o BFS te dá de graça, né? A distância do vértice, uma vez que a busca é em largura. Então, eu sei, como eu uso uma fila para buscar os vértices, eu sei que a quantos passos está o vértice da origem, mas eu não uso isso, porque depois o que me interessa, na verdade, é o valor do gargalo. E ali é fila que está sendo funcionando, né? Aqui... Essa é a fila? O que é a fila? Que eu implementei a fila num vetor mesmo, num array estático de C, com 2 pontinhos. Nem usei o Q do C++, né? Funciona porque cada vértice vai entrar e sair da fila no máximo uma vez. Você pode fazer assim, né? Os pontinhos vão andando no array. Tudo bem. Uma matriz. É um array de arrays, tecnicamente. É uma matriz. E funciona também. O LG ali seria os vizinhos? A lista de adjacências do grafo. Né? Quer dizer, cada vértice eu sei quem são os seus vizinhos. Então, é um array de arrays, o tamanho de cada array é o grafo. Né? A gente fez assim na oficina sobre BFS, com alocação estática, assim, estática mesmo. Então, basicamente, o que você tem que fazer é zerar o vetor de graus, e aí você adiciona, adicionando o vértice V à lista do U. Então, o array do U está crescendo. Ele não está crescendo porque não é uma alocação dinâmica, né? Mas o que eu faço é o tamanho útil do array é que cresce. Né? E aí eu coloco o V nessa última posição do array. E nessa, ele pode ter o mesmo vetor mais uma vez na lista? O mesmo vetor? Que você tinha dito que podia ter mais de um caminho, de U para V, por exemplo. Não, mas mais de uma aresta? Na entrada, pode ter mais de uma aresta de U para V. Mas eu não posso permitir, na lista de adjacências, uma aresta múltipla de U para V, né? No grafo residual, a gente pega todas as arestas paralelas e coloca numa aresta só, somando todas as capacidades delas. Né? Por isso aqui embaixo mais igual, mais recebe. Porque aqui na matriz eu estou guardando as capacidades e na lista eu estou guardando só as adjacências. Né? Só a informação de quem é vizinho de quem. E essa informação vai para a estrutura uma única vez. Ok? Beleza? Peraí, mas ali você está fazendo um mais igual, mas em cima já tinha setado também? É que eu inicializo, né, a matriz de adjacências com 0. Ó. Então, toda aresta de U para V com capacidade C que eu descubro, eu pego essa capacidade de C e adiciono para a aresta V. Que começou com 0, porque eu preciso somar todas as capacidades. Né? Então, toda aresta de U para V... as capacidades só está somando uma vez, para mim estava somando assim. O que está dentro do if é só o LG, só a lista de adjacências. Legal. Veja que se fosse o caso do vector do repair, ia ser bem mais chatinho aqui. Porque se fosse uma aresta múltipla, eu ia ter que encontrar ela na lista e aí chegar lá e incrementar a capacidade. Eu ia ter que fazer isso com um map da vida, alguma coisa assim. Um map que, dado um par de vértices, dá a posição na lista, 2 maps, né, talvez, a posição na lista do U, a posição na lista do V, você vai e encontra a aresta e aí você vai lá e incrementa. Esse é bem mais chato. Bem mais chato. Então, aqui fica bem mais simples para o gráfico pequeno. Acho que o map seria aqui a saída. Né? Dada um par de vértices UV, eu tenho que saber onde que o V está na lista do U, onde que o U está na lista do V. E se esses maps se não encontram, né? Se o map dá um map.m, aí eu crio a aresta. Eu preciso ir lá naquela posição e alterar lá. Né?
Talvez uma outra opção seria ter um set das arestas do grafo, criar inicialmente uma lista de arestas, porque daí eu vou no set, incremento as capacidades das arestas, e depois que eu tenho o set, aí eu monto o grafo. Porque daí eu já peguei todas as capacidades de ajustamento tudo previamente, uma lista de arestas, aí eu varro essa lista de arestas e monto o gráfico. E daí nessa brincadeira não vai ter aresta múltipla. Eu acho que é melhor, uma estratégia bem melhor. Que seria equivalente a, tipo, ordenar toda a entrada para que as arestas múltiplas apareçam todas juntas, e aí você condensa as arestas múltiplas, se livra delas, e aí monta o gráfico. Acho que é uma opção melhor. E a rede residual você montou no mesmo lugar que a rede... Aqui em si, porque o grafo ele já é igual ao próprio grafo residual, porque as arestas são bidirecionais. Então, na hora que eu pego uma aresta bidirecional e desmembro ela na aresta direta e na repressa, elas ficam com as suas capacidades e acabou. Não tem mais problema. Mas se fosse um grafo dirigido, né, que não necessariamente existe aresta VU quando existe aresta UV, aí você precisa criar aresta VU. Então pode ser que em algum caso não funcione, né? Assim, tem que criar umas... Tem que criar e ver se já não existe, somar capacidade, etc. Essa ideia do set para pré-processar a entrada para depois montar o gráfico é boa. Gosto dela. No set ficar tudo ordenado, né? Também. Sim. Beleza? Gente, 18 horas agora. A gente volta às 18h20, tá? Para o laboratório prático. Então, no laboratório prático, para quem nunca participou, e eu faço questão de falar isso na gravação aqui, você está participando aqui online, o que a gente tem é a jornada de iniciação do clube, para quem está começando, e aí lá na jornada de iniciação, na parte do clube, tem os treinos iniciais, com os problemas bem, bem simples, e aí você pode ir pegando esses problemas dos treinos iniciais, às vezes, é simples demais para você, você pode pegar um pouco mais para frente, né? Vejam que até aqui, até a hora júnior 10, basicamente, não tem, até 11, na verdade, 12, é só array, laços, condicionais, né? Conteúdo básico aí de uma primeira disciplina de programação de qualquer curso de computação. Então, aqui tem vários probleminhas legais, vocês podem dar uma olhada aqui nos treinos, né? E fazer uns probleminhas e discutindo todas as dificuldades que vocês tiverem com o próprio pessoal que estiver aqui no clube, a gente vai fazer as coisas na lousa também, vai ser bem legal, tá bom? Então, 18h20 a gente se vê. Para o pessoal que está online, Fernanda, até mais, tudo de bom para você aí. Tchau, tchau, pessoal. Sim.